RFI Convida. Glenda Andrade é doutoranda na Universidade de Paris 8, com especialidade em migrações e, junto com a cientista Helena Irata, tomou a iniciativa de redigir uma carta aberta de solidariedade aos colegas acadêmicos e cientistas e ao povo brasileiro diante da crise sanitária causada pela Covid-19 e agravada pela má gestão do governo federal. Boa tarde, Glenda. Boa tarde. Como surgiu a iniciativa dessa carta? Bom, tudo começou em uma conversa, com colegas aqui na França e no Brasil. Entre essas colegas estavam, de fato, Helena Irata, que é diretora emérita do CNRS, a Liliana Segnini, da Universidade da Unicamp, e a Graça Druck, da Universidade Federal da Bahia. Nessa conversa, elas mencionaram duas ações distintas, uma intitulada Luto pela Vida, onde diversas universidades lançaram uma ação conjunta para, de fato, lutar pela vida e principalmente pela vacina no Brasil, e uma outra é a Associação de Juízes para a Democracia, que encaminhou no final de março uma carta aberta à comunidade internacional, onde eles solicitam, de fato, suplicam por socorro e ajuda e pedem, então, que a comunidade internacional demonstre apoio aí para salvar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Então, a ideia de escrever essa carta, ela surge, então, nesse contexto, a partir dessas duas iniciativas e em conversa com essas colegas evidentemente, dentro do contexto de agravamento da crise sanitária no Brasil e dos constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro à ciência. E qual o conteúdo dessa carta, assim, se você puder resumir? Bom, o que a gente... eu e todos os consignatários dessa carta, o que a gente tenta ressaltar é que se o coronavírus ele afeta todos os países do globo, a gente não pode dissociar o que está acontecendo hoje no Brasil da gestão catastrófica do presidente Jair Bolsonaro. Diante da crise, Vale lembrar que o presidente, em inúmeras vezes, tratou o coronavírus como apenas uma gripezinha, colaborou fez aglomerações, foi contra, por exemplo, o uso de máscaras, o distanciamento físico e também chegou a falar contra a vacina. Ele chegou a dizer que as pessoas poderiam se transformar em jacaré, etc. Pesquisadores que estavam tentando alertar para os perigos, inclusive da cloroquina, que ele apontou como sendo uma das soluções, foram ameaçados no Brasil. Então, isso é extremamente alarmante e, de fato, então, a gente tem esse contexto extremamente grave, que é de uma crise sanitária. Hoje, a gente já tem mais de 370 mil mortos no Brasil e além de tudo, esses ataques diretos à ciência, que são múltiplos, São ataques que seja diante de cortes orçamentários, que afetam as pesquisas e colocam os trabalhadores em xeque, os trabalhos dos cientistas em xeque, e de outros esses ataques diretos à ciência, principalmente com a proliferação de notícias falsas, etc. Em alguns dias vocês reuniram centenas de assinaturas de várias partes do mundo, entre eles prêmios Nobel. Eu gostaria que você comentasse isso, como foi para recolher essas assinaturas e como foi a adesão a essa carta. De fato, essa carta ela teve uma resposta muito positiva, porque eu acho que já tinha essa necessidade, a comunidade internacional já estava olhando para o Brasil e sentindo que ela precisava agir de uma certa forma. Foram mais de 200 assinaturas de pessoas de literalmente todos os continentes estão representados. Temos na África, Senegal, Marrocos, África do Sul, temos na Ásia, Japão, Mianmar, temos também Oceania, Austrália, enfim, a América, Estados Unidos, Canadá, os nossos vizinhos, Colômbia e Argentina. Europa também está extremamente representada, com, enfim, a França, a Alemanha, Espanha, Portugal, Dinamarca, Suécia, Suíça. E entre os signatários nós temos também diversos grandes nomes, 3 prêmios Nobel, o Prêmio Nobel de Medicina desse ano, de 2020, Prêmio de Física de 2019, o Prêmio de Medicina também de 2019 e outros grandes nomes como Peter Wagner, Jacques Rancière, a própria Helena Irata, Susan McGrath, enfim, diversas pessoas que de fato se uniram aí para demonstrar essa solidariedade ao povo brasileiro e aos pesquisadores que estão sofrendo tanto nesse momento crucial do país. Como brasileira, residente na França, pesquisadora aqui na França, qual a importância dessa carta nesse momento específico?
Esse momento é um momento muito difícil no Brasil. Como eu mencionei há pouco, nós temos mais de 370 mil mortes. Os nossos colegas no Brasil estão em um contexto de atuação extremamente difícil, um contexto mundial, uma adversidade vinda do próprio governo, que deveria estar incentivando, né, a pesquisa, que deveria estar encorajando o conhecimento. Não é o caso, e além disso, uma série de cortes. Então, eu acho que, ainda que seja muito simbólico essa carta, eu acho que ela tem um peso muito importante para mostrar que os pesquisadores e que a população brasileira não está sozinha, e que nós estamos aqui, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, ainda que seja à distância, e encorajar, principalmente, obviamente, enfim, a retomada das pesquisas, e, sobretudo, encorajar o povo brasileiro a continuar, dentro do contexto da crise sanitária do Covid, né, a continuar realizando o isolamento físico, apesar de todas as dificuldades, e respeitando todas as diretivas dentro do contexto da ciência, enfim. Uhum. Onde essa carta já foi publicada e quais são os próximos passos? No Brasil, ela foi publicada na Folha de São Paulo. Aqui na França, ela foi publicada no Mediapart, né, que, enfim, publica bastante coisa do Brasil, inclusive. Então, já tem uma série de locais que ela começa a circular, e a gente, obviamente, ainda está esperando algumas respostas de outras mídias também, inclusive em outros lugares, como a Inglaterra, etc. Então, a gente espera que ela vai ganhar cada vez mais força. E, mais uma vez, eu queria falar da sua experiência como pesquisadora brasileira aqui na França, desde o começo dessa crise, mas principalmente com esse agravamento no Brasil. Hoje, inclusive, a França está fechada, né? Não recebemos mais voos vindos do Brasil, a variante brasileira se tornou uma grande ameaça mundial. Como é que é isso entre seus colegas, entre pessoas, entre intelectuais? Como isso é visto? Bom, como brasileira, existe sempre uma certa angústia e tristeza diante desse fato, não pela gravidade da situação em si, porque, como eu bem disse, todos os países são afetados, só que a maneira como a gente vai, as ações que a gente vai tomar ou não diante dessa crise, que são problemáticas. E o Brasil, de fato, tomou um caminho, sob a gestão do Bolsonaro, tomou um caminho onde essas medidas se tornaram cada vez mais difíceis, e, de fato, hoje, segundo dados da Fiocruz, existem já 92 cepas circulando no Brasil. Então, não é apenas uma variante. Na realidade, hoje o Brasil, ele é uma fábrica de variantes. E é isso que é mais preocupante, né? Não apenas as dificuldades do cotidiano, que são resultado dessa má gestão, finalmente, mas, sobretudo, o que isso representa do ponto de vista e como isso vai afetar a população e como isso vai afetar todos brasileiros, franceses, enfim, todas as pessoas que são afetadas por essas diferentes políticas. Dentro do círculo universitário existe uma preocupação muito grande. Vários colegas sempre perguntam, nossa, mas e o Brasil? Então, existe uma comoção muito grande, até porque o Brasil e a França, eles possuem grandes laços, diplomáticos, inclusive, depois de muito tempo. Existe um grande fluxo de pesquisadores brasileiros e franceses, então existe um elo, de fato, muito grande, e essa preocupação, ela é real, e, infelizmente, a gente está diante dessa situação, e a gente tenta fazer o que a gente pode, né, e tomar alguma iniciativa, ainda que sejam iniciativas simbólicas. Bom, muito obrigada, Glenda. O RFI Convida falou com Glenda Andrade, pesquisadora brasileira na França e autora da Carta Aberta de Solidariedade aos Cientistas e ao Povo Brasileiro.